Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Robson e essa é a nossa primeira videoaula sobre biopolítica e necropolítica, certo? Da disciplina Segmentos Sociais, Participação e Controle Social. Algumas questões precisam ser colocadas antes da gente começar a exposição, né? O primeiro é a minha intenção de realizar uma edição nesse vídeo, né? Caso eu consiga dominar as ferramentas de edição de maneira apropriada, a intenção é deixar o vídeo mais dinâmico e fluido. Caso eu não consiga fazer a edição, o vídeo ele vai ser colocado no ar como for possível, assim, na íntegra, né? Então, eu vou pedir paciência de vocês, tá? No caso de eu errar e não ter editado, né? Os erros, os gaguejos, as divagações, enfim. O segundo ponto é que vocês estão vendo minha cabeça no canto. Imagino que seja esse canto, ou talvez seja esse, não sei. Eu vou disponibilizar o PowerPoint, né, para vocês na nossa sala virtual no Microsoft Teams. Então, embora em alguns momentos vocês não consigam ler o texto que está na apresentação, depois vocês podem fazer a consulta, caso fiquem com alguma dúvida. E por fim, como que essa aula ela vai estar estruturada? Essa aula ela vai estar estruturada em 5 pontos principais, né? O primeiro é uma introdução, em que a gente explica quais são os objetivos da aula, por que discutir biopolítica e necropolítica, quais são os intelectuais de quem nós extraímos substrato teórico que fornece subsídios para o debate, e por fim a gente também apresenta os intelectuais, né, que desenvolvem essas discussões, né. Esse é o primeiro item, que é uma introdução, que aborda os objetivos da aula e da onde que a gente está tirando esse debate e por que debater esses temas. O segundo item ele vai se debruçar sobre o biopoder a partir de Michel Foucault. Então a gente faz a apresentação a partir de uma das obras do intelectual e a gente vai apresentando aí diferentes elementos, né, de conceituação. O terceiro momento da aula é uma apresentação da necropolítica por meio do Attila Mbembe, né, um filósofo camaronês. Então a gente vai apresentar essa obra, falar um pouquinho dos pontos principais e a maneira como a biopolítica e a necropolítica também se aproximam, né? Isso, em específico, a gente vai abordar mais no quarto momento da aula. O quarto momento da aula é abordar a forma como esses temas se interseccionam, né? Eles se aproximam, eles se complementam, pensando sempre em relação à pandemia da Covid-19. E aí, por fim, o último item dessa aula é justamente reflexões sobre a pandemia e o que significa falar sobre biopolítica e necropolítica a partir desse cenário. E aí, assim, sucintamente, por que isso, né? A gente conversou no primeiro vídeo, que foi da apresentação do plano de ensino, que inicialmente isso seria uma ISHE, né? O que eu estou apresentando aqui. E essa ISHE ela não pôde ser ofertada, né? A gente teve que ofertar disciplinas obrigatórias. Como eu já ia dar a disciplina de segmentos sociais, participação e controle social, e alguns dos textos já estavam na ementa, como por exemplo o Silvio de Almeida com o racismo estrutural, eu fiz adaptações da ISHE para pensar a disciplina. Porque o que eu acho que é interessante agora? Desde que a pandemia começou, as diversas ações onde eu me inseri, eu me debrucei, elas versaram ou se aproximaram da questão da pandemia. Uma coisa tem que estar muito claro, o mundo ele não vai ser mais o mesmo pós-pandemia, e isso reflete também na nossa profissão. Então, a ideia é que a gente já se aproprie dessa pandemia, dos efeitos dessa pandemia, da forma como alguns intelectuais nos fornecem subsídios para pensar ela, para que a gente justamente não perca o que a gente pode chamar aí de bonde da história. Então, pensando as leituras que eu vinha fazendo, pensando o período excepcional ao qual a gente está submetido, inclusive o ensino remoto, né, que é algo temporário, é algo excepcional, então eu decidi que essa disciplina ela ia ter essa interface com esses temas que eu vinha estudando, né? E ao mesmo tempo, por que biopolítica e necropolítica, para pensar isso? Eu me surpreendi, em virtude de algumas lives que eu vinha acompanhando, com profissionais da área de serviço social fazendo referências ao termo necropolítica, para categorizar as ações ou as omissões do atual governo. E junto com a necropolítica, obviamente que vem a questão da própria biopolítica, né? Porque a necropolítica ela deriva, embora ela supere em alguns pontos e elementos. Então eu achei importante fazer uma aula, né, pensando o serviço social, apresentando a necropolítica por via do Attila Mbembe, certo? Biopolítica e necropolítica, reflexões a partir da pandemia. Os objetivos da aula são apresentar os conceitos de biopolítica e necropolítica por meio de Foucault e Mbembe e refletir sobre esses conceitos por meio dos efeitos da pandemia da Covid-19.
E a questão central que atravessa toda a aula é a seguinte: como compreender a biopolítica e necropolítica em um cenário como a pandemia da Covid-19? E qual a relação disso com o serviço social? Vamos aí fazer uma breve apresentação de quem foi Michel Foucault. Michel Foucault é o autor da onde parte o conceito de biopolítica e biopoder, tá? Que influencia profundamente a produção do MAMB, por isso que a gente tem que também falar sobre ele. Michel Foucault ele foi um filósofo francês que se dedicou à reflexão entre poder e conhecimento, um intelectual crítico. Ele foi um ativista que se envolveu em campanhas contra o racismo e pela reforma do sistema penitenciário, dentre outras diversas ações, enquanto militante político e intelectual. E enquanto principais obras e pesquisas, né, a gente pode citar aí História da Loucura na Idade Clássica, As Palavras e as Coisas, A Ordem do Discurso, Vigiar e Punir, Microfísica do Poder, História da Sexualidade, A Vontade de Saber, volume 1, que é a obra que a gente utiliza aqui na aula, o último capítulo, do Direito à Morte e Poder sobre a Vida. E, por fim, A Verdade e as Formas Jurídicas. O Atin-Mumbe, ele é um filósofo, teórico, político, historiador, intelectual e professor universitário camaronês. Seus principais temas de investigação são História da África, Pós-colonialismo, Ciências Sociais e Política. Embora ele seja chamado de teórico pós-colonial, ele recentemente rejeitou o termo porque vê seu projeto como um trabalho tanto de aceitação quanto de transcendência da diferença, em vez de um retorno para uma terra natal original, marginal e não metropolitana. E as principais obras do autor publicadas no Brasil são Necropolítica, de 2011, Crítica da Razão Negra e Sair da Grande Noite, Ensaio sobre a África Descolonizada. O texto que a gente está utilizando é a Necropolítica, que é um ensaio, tá bom? Depois eu mostro os livros físicos para vocês. Vamos então falar do projeto histórico da História da Sexualidade, que é esse livro aqui. Então, isso aqui era um projeto do Michel Foucault, da década de 70, tá? E ele chegou a publicar 3 volumes, se eu não me engano deveriam ser 5. Ele veio a óbito antes de concluir esse projeto. Na década de 70, então, Michel Foucault iniciou um ambicioso projeto, traçar a produção de discursos e técnicas sobre a sexualidade. No volume que utilizamos nessa aula, o intelectual reflete sobre a repressão, sobre a sexualidade enquanto um componente que, quando observado de maneira fortuita, sugere uma constante censura sobre a sexualidade, o que para o autor seria justamente o oposto. Nunca se produziu tantos discursos e tecnologias que possuem enquanto alvo principal a sexualidade. O capítulo que utilizamos na disciplina é o último do livro, né? Nessas páginas, que é denominado, aliás, Direito de Morte e Poder sobre a Vida, nessas páginas é apresentado de maneira pormenorizada o que seria o biopoder, sua disciplina e da biopolítica que possui no corpo e na população, seus alvos principais e o racismo enquanto componente ineliminável da racionalidade do biopoder. Então essa é uma obra que teve, né, outras 2 publicadas, tem uma 4ª que eu acho que foi publicada póstumamente e bem recente, mas eu não lembro agora do título. E assim, essa é uma obra que fala sobre muitas coisas, né? E uma das principais é justamente isso, sobre o processo de repressão em torno da sexualidade, ao mesmo tempo em que, contraditoriamente, cada vez mais se produziu discursos sobre a sexualidade, né? E aí o Foucault ele vai tentando investigar isso, né? E aí ele vai passando por diferentes componentes da história, né? E o último capítulo é o capítulo em que ele vai apresentar o conceito, né, de biopoder. Sucintamente, ele vai dizer o seguinte: há uma inversão histórica da relação do soberano com os seus súditos, né? Então, anterior à Idade Clássica, o soberano ele tinha o poder de fazer morrer e deixar viver. Então, ele poderia decidir quem morre e deixava vivo quem ele quisesse, né? Com a ascensão de uma outra relação de soberania no que se refere às relações de poder, isso se inverte. Passa-se a uma noção ou um conceito que vai dizer o seguinte, né? Agora o Estado soberano, né, ou o soberano, ele parte de uma relação em que ele faz viver e deixa morrer, né? O que isso significa? Significa que há o desenvolvimento de todo um conjunto de tecnologias que se voltam à vida humana e suscitam nela meios de cooptar, de produzir, de suscitar e fomentar a produção de vida, ao mesmo tempo em que nesse elemento ou nessa ação se define ou se delimita aquelas que são as vidas possíveis de morrer, aquelas que podem ser mortas, né? Então o soberano ele não mata mais diretamente, ele faz viver, né? E agora ele não se trata mais dele deixar viver, na verdade ele deixa que algumas mortes ocorram. Essa é a tese do Michel Foucault, uma espécie de inversão do poder soberano sobre os seus súditos, que agora não são mais meramente súditos, mas se apresentam como população. Isso é uma síntese, tá? Depois a gente vai aprofundar isso, não se preocupem, tá?
E a outra obra, né, do Attila Mambe, eu vi como se pronuncia o nome, tá? É Attila Mambe, tá? Então, às vezes, talvez eu pronuncie errado, mas essa é a maneira certa, é Mambe. Então, o intelectual camaronês publicou este ensaio em 2011 e nele apresenta o conceito de necropolítica como a política da morte, gestada no interior do Estado. O autor elabora esse conceito à luz do estado de exceção, do estado do terror, dos efeitos do colonialismo, sendo um componente central para sua compreensão a relação entre os países colonizadores e as colônias, em um processo de disseminação do racismo enquanto meio de justificativa ao assassinato de populações inteiras. Uma das inspirações de seu trabalho, então, é Michel Foucault, com a biopolítica. E ele vai trabalhar com o conceito complementando-a, desde uma perspectiva da racionalidade e tecnologias de poder, produzidas pelos espaços colonizados em virtude da influência dos colonizadores. A materialização dessa política se dá, então, pela expressão da morte. Sucintamente, ele se apropria de alguns dos conceitos centrais da biopolítica, né, em Michel Foucault, mas ele vai pensar isso na realidade dos países colonizados. E de maneira muito resumida, o Mambe ele vai identificar aquilo que Michel Foucault já havia apontado, que no âmbito de um regime político, de uma relação de poder que se gesta ou que se direciona para o fomento ou pela suscitação da vida, a única forma ou justificativa para que o Estado possa permitir que as pessoas morram é por via do racismo, né? E aí o Mambe ele vai identificar a maneira como o racismo ele é um componente central para o desenvolvimento tanto da biopolítica quanto da própria necropolítica. E essa necropolítica ela vai se dar em virtude das práticas colonizadoras, que ocorrem principalmente no eixo sul do globo. Tá? Então, basicamente é isso. A gente tem, então, um intelectual que na década de 70 escreve sobre a biopolítica, pensando a maneira como a vida humana ela é acoplada no poder político, e a maneira como esse poder político ele pensa em formas de fomentar e suscitar a vida, ao mesmo tempo em que entende que é necessário ou que se pode permitir que algumas pessoas morram, alguns grupos morram, né, mas sem a ação direta do Estado. E o Mambe ele vai resgatar alguns desses elementos, mas vai pensar principalmente por via da herança colonial nesse processo. Tá? Então essa é a primeira parte do nosso vídeo, né? Uma apresentação breve desses dois autores. Agora a gente vai partir então para a segunda parte, que é quando Michel Foucault vai nos apresentar a biopolítica. Biopolítica por Michel Foucault. Esses são trechos extraídos da obra, tá bom? Vamos lá. O direito que é formulado como de vida e morte é de fato o direito de causar a morte ou de deixar viver, e talvez se devesse relacionar essa figura jurídica a um tipo histórico de sociedade, em que o poder se exercia essencialmente como instância de confisco, mecanismos de subtração, direito de se apropriar de uma parte das riquezas, extorsão de produtos, de bens, de serviços, de trabalho e de sangue imposto aos súditos. Lembra de quando a gente estudava, por exemplo, o feudalismo e a gente identificava que os sujeitos eles eram vinculados à terra e que nesse âmbito da terra ele tinha que produzir algo e nessa produção um percentual significativo era entregue para o soberano? Então, o Foucault está falando aí basicamente que a gente tinha uma relação de poder desse tipo, né? Em que o soberano ele podia executar, né? Podia levar à morte o sujeito, ao mesmo tempo em que ele simplesmente deixava seus súditos viverem, né? E aí a biopolítica ela vai fazer essa inversão, tá? O poder, então, era, antes de tudo, nesse tipo de sociedade, direito de apreensão das coisas, do tempo, dos corpos e, finalmente, da vida. Combinava com o privilégio de se apoderar da vida para suprimi-la. Essa ideia de se apoderar da vida para suprimi-la, ela aparece muito, por exemplo, na forma como as execuções ocorriam antigamente. Como que você tinha a execução? Você tinha o suplício. Tem uma obra do Michel Foucault, que é uma das mais famosas dele, chamada Vigiar e Punir, em que o primeiro momento da obra é uma extensa apresentação de um suplício, que ocorreu, se eu não me engano, em 1757, né, em que ele vai apresentar o suplício de Damien. E ele vai descrever a maneira como Damien é executado, de maneira brutal, que envolve todas as formas possíveis que vocês imaginarem que alguém possa ser quebrado, cortado, humilhado, quebrado, Damien foi, né? E esse suplício, ele era a forma mais resoluta ou mais óbvia da maneira como o soberano, ele detinha um tipo de domínio sobre a vida desse súdito, né? E a vida desse súdito era, acima de tudo, uma vida que ele poderia simplesmente se apropriar dela, né?
Então esse é um elemento central. Antes, a forma como o poder no âmbito dos súditos e dos soberanos se dava era pela extração do tempo, do trabalho, do que era produzido e da própria vida, certo? E aí avançando, jamais as guerras foram tão sangrentas como a partir do século XIX, e nunca guardadas as proporções, os regimes haviam até então praticado tais holocaustos em suas próprias populações. Mas esse formidável poder de morte apresenta-se agora como complemento de um poder que se exerce positivamente sobre a vida, que empreende sua gestão, sua maior geração de controles precisos e regulações de conjunto. O que ele está querendo dizer, então, já no século XIX, falando sobre essas guerras sangrentas, ou sobre a maneira como a tecnologia da guerra ela vai se desenvolvendo? Embora hajam formas de subtração da vida, a gente tem no âmbito do Estado o fomento de estratégias diversas para a suscitação dessa vida, essa mesma vida que passa a importar. Se o genocídio é de fato o sonho dos poderes modernos, não é por uma volta atualmente ao velho direito de matar. Então, quando o Foucault diz que o Estado, né, o soberano, ele mata atualmente, mas ele não mata da mesma forma que era antes. Mas é porque o poder se situa e se exerce ao nível da vida, da espécie, da raça e dos fenômenos maciços de população. E esse é um dos elementos chaves, né? A gente vê surgir a partir do século XVII, XVIII, o fenômeno da população. Né? Antes a gente tinha um conjunto de súditos, né? Que era completamente amorfo. A partir do momento em que há o desenvolvimento de um tipo de racionalidade do soberano para a compreensão dessa massa amorfa, você vê emergir o que a gente pode chamar de população. Né? E como que isso se dá inicialmente? Se dá por via da organização de dados, informações como natalidade, motivos de morte, faixa etária, enfim. E o que é interessante pensar nesse conjunto, né? Que isso se dá de forma muito gradativa, de que, por exemplo, você tinha fenômenos na época que extraíam a potência da vida das pessoas e que precisavam ser combatidas, como, por exemplo, as pestes, as doenças, né? E aí se pensam maneiras e estratégias de fazer com que isso não erradique tantas vidas, porque é a produção material dos homens e das mulheres que faz com que o soberano e o Estado, posteriormente, né, o Estado moderno, ele possa fazer a acumulação do que a gente chama de riqueza material, certo? Então, a partir do momento em que a gente migra de uma condição de súdito para a população, isso se dá em virtude da maneira como o poder ele muda na sua relação. Não se trata mais de extrair a vida a qualquer momento, mas de potencializar essa mesma vida, porque essa vida é produtora de riqueza material, certo? Então vamos explicar os pontos principais. Eu já estava explicando, mas vamos lá. Existe em Vigiar e Punir um trecho do qual eu gosto muito, em que ele vai falar sobre a economia política do crime. E essa economia política do crime ela nos dá algumas pistas disso. A economia política do crime ela vai dizer o seguinte: olha, a partir do momento em que a burguesia se constitui gradativamente, ela vai percebendo o seguinte: a riqueza material ela não pode ter um contato direto com esses trabalhadores, porque esses trabalhadores colocam em risco essa riqueza material. Então você precisa fazer todo um corte em torno disso e toda uma proteção. Como que você protege a mercadoria do sujeito que a produz? Categorizando o que é crime. Né? Então eles passam a fazer o quê? Eles passam a desenvolver o que a gente pode chamar de equipamentos policiais, para fazer com que o indivíduo cada vez mais se afaste ou se separe da riqueza material produzida. E aí o Michel Foucault vai afirmar o seguinte, né, acerca de vigiar e punir. Ele vai dizer que, por um lado, você tem para os pobres, né, um conjunto de punições muito específicas que tem um corte de classe muito evidente. Então, os pobres eles têm a prisão como meio de pagar por esses crimes, enquanto os ricos, os burgueses, eles têm outros meios de responder pelos delitos que realizam, né, principalmente no que se refere às suas irregularidades, né, ou então pagamento de fianças, enfim. Mas, sucintamente, o que aparece nesse ponto? O desenvolvimento da população, o desenvolvimento da riqueza material, fez com que a burguesia, as classes dirigentes, principalmente, elas precisassem pensar em meios de afastar cada vez mais esse sujeito da riqueza materialmente produzida. E quando eu digo afastar, é proteger essa riqueza. Né? E esse é um exemplo da maneira como a população ela vai se constituindo, e ao mesmo tempo em que essa outra classe que se disciplinariza, a classe burguesa, a classe dirigente, ela se disciplinariza e passa a ditar a maneira como essas classes vão se organizar.
Então, sucintamente, o que a gente tem aqui, pensando o Michel Foucault, né, e a sua proposta? A gente tem o avançar de uma forma de poder que possui na vida o elemento central e que precisa assegurar que essa vida ela tenha condições de se desenvolver, porque é o desenvolvimento dessa vida que assegura a dominação e a riqueza do Estado. Ao mesmo tempo em que no interior desse mesmo Estado, dessa mesma forma de poder, há populações que são descartáveis. E isso é fruto de diferentes leituras, né? O que é uma população descartável? Sucintamente é uma população que não produz e que seja custosa, não tenha função. Então essa população descartável ela passa a ser rejeitada no interior do Estado, mas o Estado não necessariamente a executa, não de forma direta, mas ele desenvolve meios ou, enfim, maneiras de fazer com que essa população possa vir a morrer. E aí a gente tem alguns exemplos históricos sobre isso. Pensando, por exemplo, a maneira como as doenças são organizadas na nossa sociedade, né? Você tem doenças que, a partir do momento em que ameaçam a classe dirigente, se desenvolve todo um conjunto de técnicas e estratégias para detê-la. E você tem outras doenças que são alvo ou estão claramente atreladas às condições socioeconômicas, né? E essas doenças elas não têm um investimento ou não têm a atenção devida porque elas matam ou elas infligem, aliás, a morte às pessoas que seriam dispensáveis, né? Então esse é um elemento central que vocês precisam ter claro, né? A biopolítica, o biopoder, ele sucintamente é uma forma de poder emanado do Estado que por meio do fomento ou da suscitação da vida, ele tenta potencializar a riqueza material e o esplendor do Estado, ao mesmo tempo em que ele realiza um corte, realiza diferentes cisuras, dizendo quais populações são apropriadas, são úteis e quais são dispensáveis e que podem morrer. E aí entra outros elementos importantes, que são aí as disciplinas de controles reguladores, né? Disciplinas. Polo do poder desenvolvido a partir do século XVII, que centrou-se sobre o corpo como máquina, no seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua integração em sistemas de controle eficazes e econômicos. Tudo isso assegurado por procedimentos de poder que caracterizam as disciplinas, né, que são a anatomopolítica do corpo humano. Então, as disciplinas é o primeiro dos elementos que constituem essa forma de poder moderno, né? Disciplinas, o que significa disciplina? Disciplina é a arte de dispor em filas, né? O livro do Michel Foucault que melhor representa essa questão das disciplinas é Vigiar e Punir, né? É um livro que vai tratar longamente da maneira como ascende um tipo de sociedade que ele vai caracterizar como panóptica, uma sociedade extremamente disciplinar. Vigiar e Punir ele não é uma obra sobre a história das prisões. Na verdade, o livro Vigiar e Punir ele se volta a diferentes instituições, as prisões, os monastérios, os hospitais, os exércitos, para entender a forma como essas instituições constituem diferentes modalidades de disciplina que visam a organização da vida e que após isso, ou por meio disso, vão influenciando e vão radiando para diferentes outros espaços da sociedade. Nós vivemos numa sociedade disciplinar, que nos diz a maneira como nós devemos nos portar, quais são as condutas apreciáveis e o que nós devemos fazer, né, de nossas vidas. E muito isso, no que se refere à organização, se dirige justamente a uma necessidade premente ao desenvolvimento do modo de produção, que é o seguinte: você não se desenvolve se você não tiver uma população disciplinada, porque essa população ela é um conjunto heterogêneo de sujeitos, né? É um conjunto muito amplo. E uma forma de assegurar que isso não saia ao controle é por meio das disciplinas, né? E aí isso é interessante, porque a disciplina, ela vem primeiro, né? Ela emerge primeiro na identificação do Michel Foucault, e ela se volta ao corpo individual, ao sujeito, ao indivíduo. E nesse primeiro momento, ela vai se deter na maneira como ela vai permitir que esse sujeito entenda essas rotinas, entenda essa forma de organização, entenda a maneira como a sociedade ela precisa se organizar, né? E para isso ela vai agir sobre o sujeito. Isso é muito interessante. Existe um livro do Michel Foucault, que na verdade não é um livro, né? É um conjunto de conferências que ele fez no Brasil. Ele apresenta numa das conferências longas reflexões sobre as instituições, né, nessas conferências. Em uma delas, ele vai ler
uma espécie de regimento de uma instituição. Eu vou ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês o que exatamente se trata isso, né? Pensando as instituições. Eu devia ter separado já. Vamos lá, eu vou achar aqui. Então, Michel Foucault, ele leu o regulamento de um local, nesse curso que ele deu no Rio de Janeiro, né? Com esse nome aqui, A Verdade e as Formas Jurídicas. Eu vou ler o regimento e aí depois eu pergunto para vocês o que vocês acham. Pois bem, aí o Michel Foucault fala: darei o regulamento sem dizer se é uma fábrica, uma prisão, um hospital psiquiátrico, um convento, uma escola, um quartel. É preciso adivinhar de que instituição se trata. Então ele leu o regimento, a gente pensando aqui a questão da disciplina. Era uma instituição onde havia 400 pessoas, que não eram casadas e que deviam levantar-se todas as manhãs às 5 horas. Às 5h50 deveriam ter terminado de fazer a toilette, a cama e ter tomado café. Às 6 horas começava o trabalho obrigatório, que terminava às 8, e 15 da noite com 1 hora de intervalo para o almoço. Às 8h15, jantar, oração coletiva. O recolhimento aos dormitórios era às 9 horas em ponto. O domingo era um dia especial. O artigo 5 do regulamento dessa instituição dizia: queremos guardar o espírito que o domingo deve ter, isso é, dedicá-lo ao cumprimento do dever religioso e ao repouso. Entretanto, como o tédio não demoraria a tornar o domingo mais cansativo do que os outros dias da semana, deverão ser feitos exercícios diferentes, de modo a passar este dia cristão e alegremente. De manhã, exercícios religiosos, em seguida, exercícios de leitura e de escrita, e finalmente recreação, às últimas horas da manhã. À tarde, catecismo, e às vésperas, e passeio depois das 4 horas, se não fizesse frio. Caso fizesse frio, leitura em comum. Os exercícios religiosos e a missa não eram assistidos na igreja próxima, porque isso permitiria aos pensionistas dessa instituição terem contato com o mundo exterior. Assim, para que nem mesmo a igreja fosse o lugar ou pretexto de um contato com o mundo exterior, os serviços religiosos tinham lugar em uma capela, construída no interior do estabelecimento. A igreja paroquial diz ainda que regulamento poderia ser um ponto de contato com o mundo, e por isso uma capela foi consagrada no interior do estabelecimento. Os fiéis de fora não eram sequer admitidos. Os pensionistas só podiam sair do estabelecimento durante os passeios de domingo, mas sempre sob vigilância do pessoal religioso. Este pessoal vigiava os passeios dos dormitórios e assegurava a vigilância e a exploração das oficinas. O pessoal religioso garantia, portanto, não só o controle do trabalho e da moralidade, mas também o controle econômico. Estes pensionistas não recebiam salários, mas um prêmio, uma soma global estipulada entre 40 e 80 francos por ano, que somente lhes era dado no momento em que saíam. No caso de uma pessoa de outro sexo precisar entrar no estabelecimento por razões materiais, econômicas, deveria ser escolhido com maior cuidado e permanecer por muito pouco tempo. O silêncio lhes era imposto, sob pena de expulsão. De um modo geral, os 2 princípios de organização segundo o regulamento eram: os pensionistas nunca deveriam estar sozinhos no dormitório, no refeitório, na oficina ou no pátio, e deveria ser evitada qualquer mistura com o mundo exterior, devendo reinar no estabelecimento um único espírito. Então, olha só. Essa síntese do regulamento dessa instituição de 1840, 1845, ela apresenta as rotinas diárias, né, o horário de levantar, o horário de tomar café, o horário de trabalho, o horário de alimentação, o horário de trabalho, o horário de dormir. Então, o dia inteiro desses sujeitos ele era organizado dessa forma. E não apenas isso. O próprio horário, a própria forma do descanso também era prevista. Para além disso, essas instituições, essa instituição ela não permitia que esses sujeitos tivessem contato com sujeitos exteriores, o que inclui a própria vida religiosa, né? Em 1840, a vida religiosa era um elemento central na organização da vida dos sujeitos, e por isso, no interior dessa instituição, existia uma igreja. E as pessoas de sexo oposto não podiam entrar. E que se entrasse era de forma muito breve. Né? E isso é interessante, porque esse é um regimento de uma instituição. E aí, se a gente pergunta, né, para vocês, qual instituição vocês acreditam que era? Vocês vão pensar no quê? Um monastério? Num hospital? Numa escola? Quer dizer, a religião é muito importante, o trabalho é algo central e a disciplina sobre o sujeito sugere um processo de punição constante. Mas aí essa é a questão. Na verdade, essa era uma fábrica. Era uma fábrica de tecidos na região de Ródano, que comportava cerca de 400 operárias. Então, o que o Michel Foucault ele investiga, ou ele vai nos dizer, no que se refere à forma como a disciplina, ou o que ele chama de anatomopolítica do corpo humano, vai se gestar a partir do século XVII, é o seguinte:
A disciplina ela foi um elemento central para a disciplinarização da classe trabalhadora no processo produtivo. E aí, nesse momento, nós temos diferentes instituições que envolvem fábricas, monastérios, hospitais, escolas, espaços específicos que, na sua organização, eram extremamente disciplinares, porque isso era algo central. Então, essa é a primeira forma de poder que, emergindo aí no século XVII, ela permitiu uma organização por parte do modo de produção capitalista, de maneira gradativa. O outro são os controles reguladores, e é daí que emerge a biopolítica. Formado um pouco mais tarde, por volta da metade do século XVIII, centrado no corpo-espécie, no corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos processos biológicos, a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade, com todas as condições que podem fazê-los variar. Tais processos são assumidos mediante toda uma série de intervenções e controles reguladores, uma biopolítica da população. Então, tem uma frase que está no livro da minha orientadora, que eu acho muito, muito bacana, né, que ela vai dizer o seguinte: a disciplina, ela preparou o corpo, mas a biopolítica estruturou o solo. Né? E o que é esse solo? Esse solo é a forma como o poder político ele vai se voltar para isso que a gente chama de população, e no âmbito do exercício sobre essa população vai pensar em estratégias para controlá-la. Então a gente não tem mais a ação individual sobre um corpo, mas sobre um coletivo inteiro. As disciplinas do corpo e as regulações da população constituem os dois polos em torno dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a vida. A instalação durante a época clássica desta grande tecnologia de duas faces, anatômica e biológica, caracteriza um poder cuja função mais elevada já não é mais matar, mas investir sobre a vida. Sucintamente, né, pensando nessa relação de complementaridade, como isso se dá? Num primeiro momento, a gente tem a organização desse poder sobre o corpo, de maneira individual. Gradativamente, há um processo de constituição de processos reguladores, que não se voltam apenas ao corpo, mas ao conjunto populacional. Então, isso é biopolítica, isso é biopoder. Tá? E aí a gente pode, então, partir do seguinte, né? Como vincular a disciplina e biopolítica ao serviço social? Essa é uma profissão que não necessariamente lê Michel Foucault, mas Michel Foucault ele tem algumas indicações interessantes para a gente pensar esses processos, né? Primeiro, as investigações que ele faz sobre as instituições, né? Michel Foucault ele desenvolve um conjunto de reflexões sobre as instituições que é muito importante para o serviço social pensar a maneira como ele se insere ou ele pensa os espaços socioocupacionais onde se insere. Isso é algo inegável. Ao mesmo tempo em que ele tem uma análise do desenvolvimento da riqueza material, que também nos ajuda a entender a maneira como existem cortes sociais, né, no âmbito da organização e da proliferação dessa riqueza. Michel Foucault ele fez algumas referências aos assistentes sociais ao longo da sua carreira. Né? Um dos principais comparece no trabalho que ele desenvolveu enquanto militante político com o GIP. Né? O GIP era o Grupo de Informações das Prisões, e foi uma organização política que foi encabeçada pelo Michel Foucault, que se propunha a fazer denúncias sobre o abuso de autoridade no interior das prisões. Né? E aí, para o GIP ocorrer, o Michel Foucault ele precisava de informações privilegiadas que ocorressem dentro das prisões. E aí eu separei aqui um trecho em que o Michel Foucault vai falar sobre os assistentes sociais. Acho que é bacana trazer isso. Ele vai falar o seguinte: é um fenômeno muito interessante. É a história de todos os controles sociais que produziram essa categoria de pessoas chamadas de trabalhadores sociais. Com frequência, individualmente, são pessoas muito sérias, que no interior de seu trabalho compreendem o que fazem e se encontram em uma situação de grande dilaceramento. Muitas dessas pessoas na França fazem um trabalho politicamente extremamente importante. Então ele está aqui falando dos trabalhadores sociais, em virtude da experiência dele, principalmente com o grupo de informações das prisões. E aí a pessoa que está falando com ele interpela e pergunta: mas esses profissionais contribuem para consolidar o sistema, não? E ele responde: é muito difícil dizer. Não acho que se possa encostá-los na parede dizendo-lhes simplesmente: vocês consolidam o sistema exatamente na medida em que nele permanecem. Encontramos sem cessar pessoas que são educadores de prisão, psicólogos em instituições vigiadas, assistentes sociais, que fazem um bom trabalho político e que, ao mesmo tempo, de fato, sabem muito bem que a cada vez que fazem alguma coisa, reconduzem todo esse setor do trabalho social. Mas não é tão simples assim. Ou seja, não dá simplesmente para botar o profissional contra a parede e dizer que ele, à medida em que ele está no interior do sistema, ele simplesmente o reproduz. Né? E ele explica o porquê.
Uma vez que o segredo é uma das formas importantes do poder político, a revelação do que se passa, a denúncia vinda do interior, é uma coisa politicamente importante. Aliás, viu-se isso em outros setores. Muitas das informações dadas por nós vieram dos próprios detentos. As inquirições publicadas por nós não eram, no início, feitas inteiramente pelos detentos. Mas muitas informações pontuais dadas por nós a jornais, nós as obtivemos através dessas pessoas, os trabalhadores sociais. Então, para pensar essas estratégias políticas da qual a gente se lança, ou que a gente coloca enquanto algo central, o segredo é algo importante. Quando a gente pensa no conjunto ou nas formas de se providenciar essas estratégias, o Michel Foucault está dizendo o seguinte: olha, se o segredo é algo central, o profissional, esse sujeito político, ele foi importantíssimo para que a gente pudesse fazer todo um conjunto de denúncias contra os abusos de autoridade no interior das prisões na França na década de 70. Mas trazendo isso para a nossa realidade, é interessante porque a gente sabe que a nossa profissão ela tem diferentes compreensões, diferentes eixos, enfim, mas no projeto ético-político da nossa profissão, conforme a gente pode ler no José Paulo Neto, um dos pontos centrais no que se refere à Constituição e no reconhecimento político do protagonismo dos sujeitos, se entra a possibilidade justamente de que os sujeitos eles se inteirem de todo o processo, entendam como se dão as decisões e as escolhas dos assistentes sociais e que eles sejam, os sujeitos, inclusive, convidados a pensarem nisso. Porque essa é uma profissão que ela não se propõe a deter um segredo institucional. No seu processo de democratização das informações, que não é só a democratização da riqueza socialmente produzida, mas também das informações, isso é algo central. Avançando, pensando a disciplina biopolítica, a gente tem um outro elemento também central, que são as análises do Michel Foucault sobre as políticas sociais. Que é o que acontece? O Michel Foucault ele foi professor no Collège de France, e ele, todo ano, ele ministrava um curso. E esses cursos foram publicados em formato de livros. E tem 3 cursos dele que podem ser lidos em sequência, que formam um conjunto que nos permite pensar a forma do Estado moderno, as relações de poder que esse Estado moderno propaga, e também um conjunto de estratégias que a gente pode chamar de governamentalidade. Mas, para além disso, há nesses 3 cursos uma análise muito rigorosa sobre o neoliberalismo. E essa análise sobre o neoliberalismo ela traz acoplada também reflexões muito importantes sobre as políticas sociais organizadas e parametrizadas por uma racionalidade neoliberal. Então, esses 3 cursos são Segurança, Território e População, em Defesa da Sociedade e o Nascimento da Biopolítica. São 3 cursos, um atrás do outro, e que traz essas reflexões. E essas são algumas das reflexões que nos permite aproximar tanto o debate sobre a disciplina, pensando, por exemplo, os espaços socioocupacionais, como também a biopolítica, por meio do Estado moderno, da governamentalidade, das políticas sociais arregimentadas por essa racionalidade neoliberal. Essas são algumas indicações apenas, há outras, obviamente, mas é só para vocês terem uma ideia de que esses são temas que, embora eles estejam vindo à tona agora em virtude da forma como a gente está pensando a pandemia, em virtude da necropolítica, há também outras indicações que talvez possam ser ricas para a nossa profissão. E aqui a gente tem um trecho, então, em que há a apresentação de outros elementos sobre ou a respeito do biopoder. Então, o que ele vai falar, o Michel Foucault? Esse biopoder, sem a menor dúvida, foi elemento indispensável ao desenvolvimento do capitalismo, que só pôde ser garantido à custa da inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos de população aos processos econômicos. Então, ele está falando aí tanto da disciplina quanto da biopolítica, a inserção desse corpo disciplinado ao mesmo tempo em que a população ela precisava ter os seus fenômenos próprios compreendidos. Mas o capitalismo exigiu mais do que isso. Foi necessário o crescimento tanto de seu reforço quanto de sua utilidade e sua docilidade. Foram-lhe necessários métodos de poder capazes de majorar as forças, as aptidões, a vida em geral, sem por isso torná-las mais difíceis de sujeitar. Seu desenvolvimento dos grandes aparelhos de Estado como instituições de poder garantiu a manutenção das relações de produção. Os rudimentos de anátomo e de biopolítica inventados no século XVIII como técnicas de poder presentes em todos os níveis do corpo social e utilizados por instituições diversas, como família, exército, escola, polícia, medicina, agiram no nível dos processos econômicos do seu desenrolar, das forças que estão em ação em tais processos e os sustentam, operam, e também como fatores de segregação e de hierarquização social, agindo sobre as forças respectivas, tanto de uns como de outros, garantindo relações de dominação e efeitos de hegemonia.
o ajustamento da acumulação dos homens à do capital, a articulação do crescimento dos grupos humanos, a expansão das forças produtivas e a repartição diferencial do lucro, foram em parte tornados possíveis pelo exercício do biopoder, com suas formas e procedimentos múltiplos. O investimento sobre o corpo vivo, sua valorização e a gestão distributiva de suas forças foram indispensáveis naquele momento. Essa, então, é a explicação textual do que eu venho falando para vocês, né, desde os outros slides. Então, você tem a ascensão de um modo de produção que requisita para sua consecução de corpos dóceis e disciplinados que sejam produtivos, ao mesmo tempo em que esse mesmo corpo, que no âmbito, né, do seu conjunto coletivo constitui uma população, ela precisa ter os seus fenômenos próprios compreendidos, né? E isso entram as pestes, as epidemias, as doenças, a mortalidade, a natalidade, tudo isso passa a ser apropriado pelo Estado, né, no desenvolvimento de estatísticas, de ferramentas para a compreensão. Então, a biopolítica, junto com a disciplina, constitui essa racionalidade que vai se acoplar principalmente no Estado a partir de um certo momento e que vai permitir o desenvolvimento e majoração dessa força, né, representada pelos indivíduos, pelos sujeitos, né? Há uma diferença entre população e povo aí, né? Na acepção biopolítica, povo é o que escapa aos controles regulamentadores. O povo é a rebelião. O povo é aquilo que resiste e se recusa. O povo é o que escapa. População é aquilo que está fundamentado, é aquilo que é plenamente compreendido e está sob controle, tá? Então, uma síntese, né? O homem ocidental aprendeu pouco a pouco o que é ser uma espécie viva, num mundo vivo, ter um corpo, condições de existência, probabilidade de vida, saúde individual e coletiva, forças que se podem modificar e um espaço que se pode reparti-las, de modo ótimo, isso é pela primeira vez na história, aliás, sem dúvida, o biológico reflete-se no político. O fato de viver não é mais esse sustentáculo inacessível, que só emerge de tempos em tempos, no acaso da morte de sua fatalidade. Cai em parte no campo de controle do saber e da intervenção do poder. Biopolítica, para designar o que faz com que a vida e seus mecanismos entrem no domínio dos cálculos explícitos, e faz do poder saber um agente de transformação da vida humana. Não é que a vida tenha sido exaustivamente integrada em técnicas que dominem e gerem. Ela lhes escapa continuamente. O homem, durante milênios, permaneceu o que era para Aristóteles, um animal vivo, e, além disso, capaz de existência política. O homem moderno é um animal em cuja política sua vida de ser vivo está em questão. Então aqui é justamente isso, né? O homem, ele faz com que a sua vida passe a ser inserida nos processos políticos, né? E a gente passa a ter a nossa vida condicionada, organizada e fomentada por esse poder político. É disso que o Michel Foucault está falando nesse trecho, né? E é interessante esse último momento em que o Michel Foucault faz uma referência a Aristóteles, quando ele diz, o homem, durante milênios, permaneceu o que era para Aristóteles, um animal e, além disso, capaz de existência política. Então, nós tínhamos uma relação muito mais próxima a uma vida natural, e aí essa questão do animal, e isso é importante depois quando a gente for para o Attila Mbembe, mas que tinha capacidade ou meios de existência política. Já o homem moderno é um animal, mas cuja política, sua vida está em questão. Então, mesmo que animais, a nossa vida ela está inserida de maneira intrínseca à política. Né? Basicamente é isso que o Michel Foucault está falando. Não existe mais um estado natural, né? Ou uma forma da gente pensar essa condição natural de ser vivo. Né? A política está sempre acoplada nesse processo. A política ela se apropria do biológico, né? A partir dessas reflexões. O Michel Foucault ele vai explicar de que forma, então, um regime político, né? Aliás, uma forma de poder que possui na vida o seu elemento central pode matar. Pensem então comigo, né? Se a gente está falando de um regime político, a biopolítica, que possui na extração da vida a forma do fomento à riqueza, né? Ou seja, a vida é o elemento central para a biopolítica, como que a biopolítica vai poder matar nesse processo, né? Sem voltar a ser aquela forma de poder do soberano sobre os seus súditos. O racismo no biopoder é tomado a partir de sua forma moderna, estatal e biologizante.
toda uma política do povoamento, da família, do casamento, da educação, da hierarquização social, da propriedade e uma longa série de intervenções permanentes ao nível do corpo, das condutas, da saúde, da vida cotidiana. Receberam então cor e justificação em função da preocupação mítica de proteger a pureza do sangue e fazer triunfar a raça. E esse é o elemento central que nos permite aproximar tanto a proposta do Michel Foucault quanto aquela que o Attila Mbambe pensa. E também trazendo aí para a questão da pandemia e da nossa profissão. Nesse regime de poder, organizado e gestado desde a biopolítica, o racismo é o elemento central, que permite o desenvolvimento de estratégias que permitam que os sujeitos morram, sem necessariamente a ação direta do Estado. Basicamente isso. É aquela máxima do fazer viver, que é o que nós vemos hoje por meio das estratégias biopolíticas que controlam e pensam e racionalizam a população, com o deixar morrer. São segmentos inteiros que são considerados pelo Estado como dispensáveis. E o que permite que isso compareça é o racismo. E aí aqui há uma questão que precisa ser esclarecida. Racismo aqui, ele não aparece apenas na questão étnica, né? Por exemplo, não se trata só do preconceito racial contra os sujeitos de descendência afro, por exemplo. O racismo aqui, ele se dá contra um conjunto ou um grupo de sujeitos que são considerados inferiores em perspectiva ou relação com o outro. Então, por exemplo, a gente pode falar sobre racismo contra diferentes segmentos nesse processo, o que inclui, inclusive, segmentos gigantescos da classe trabalhadora. E um exemplo disso, por exemplo, é a eugenia, e a maneira como a eugenia ela fez cortes no interior da classe trabalhadora, que não necessariamente se voltava contra sujeitos negros, na pensão do Brasil, mas que se voltava a outros segmentos, como, por exemplo, os asiáticos, ou então sujeitos menos aptos ou menos exploráveis, né, desse ponto de vista, no âmbito da classe trabalhadora, e que por isso sofreu um tipo de racismo, né? O racismo é a forma como o biopoder, como a biopolítica pode subtrair essas vidas. É o que faz esse corte, essa cesura, certo? E aí aqui a gente vai então assistir um vídeo onde a gente pode fazer uma pequena reflexão, né? Onde a biopolítica encontra então a necropolítica. É um trecho de um episódio da série Deuses Americanos. Então, para quem não conhece, esse trecho, como eu falei, ela é de uma série, né, norte-americana chamada Deuses Americanos, e esse personagem que fala em português, né, ele é uma divindade de descendência, se eu não me engano, africana, eu não tenho certeza, é o Anansi, e ele era conhecido como o deus das histórias, ele era retratado como uma aranha, né? E o que é interessante nessa cena? É o momento em que ele coloca para esses sujeitos que estão sendo sequestrados da África, né, e cujo destino é a exploração nas colônias norte-americanas, o fato de que eles ainda nem sabem que são negros, né? E ele vai fazendo toda uma projeção para eles do que vai acontecer historicamente, do quão condenados eles estão, né? Na verdade é um romance, né? Eu tenho ele desde 2007, eu tenho desde 2007, e esse trecho ele é interessante justamente por causa disso, porque por um lado essa biopolítica ela é pensada por Michel Foucault no âmbito da França, no âmbito da Constituição do Estado moderno francês, pensando também que a França é um país, é um Estado, né, de passado colonialista, né? O que enriquece, ou o que nos permite entender que o Attila Mbambe ele vai enriquecer e vai complexificar ainda mais isso, é justamente o passado colonial. Tanto o saque e os sequestros que ocorreram no continente africano, saques, quando eu digo, é a extração da riqueza da África, né, e essa riqueza ela também é a população africana, né, que foi sequestrada de lá, né, e o que isso delegou à África, né, no conjunto ou na constituição do seu continente, passando também pela maneira como o tipo de exploração ou o tipo de relação entre o soberano, os súditos, ou melhor, entre os senhores colonizadores e os colonizados nesse processo, né? E os colonizados aí são
os africanos sequestrados, assim como as populações autóctones, né, que já viviam aqui na América. E aí esse aqui é um trecho que eu extraí de um conjunto de publicações que no final vai estar a referência, que eu achei bem interessante para pensar a necropolítica, antes de apresentar propriamente a necropolítica para vocês. Ele vai dizer: a biopolítica ela sempre supôs uma fronteira entre populações a serem protegidas e populações potencialmente descartáveis. Não, isso é biopolítica. No limite, para que algumas populações possam viver, outras devem poder morrer. Isso se aplica de modo geral aos pobres, mas em países formados pela escravidão, como Brasil e Estados Unidos, aplica-se especialmente à população negra. Como cidadãos, são em princípio protegidos, mas seguem potencialmente matáveis se for na defesa da população rica e branca. Não por acaso que os dois países em que o discurso temos de escolher entre a vida e a economia ganham mais força entre esses. Países onde a escravidão deixou um legado de banalização do sofrimento humano. Então esse é um elemento já central para a gente pensar a necropolítica na relação com a pandemia. Né? Esse autor, essa pessoa que publicou esse texto, ela está pensando justamente isso. Olha, a gente tem uma herança nesse continente escravista que coloca sempre os sujeitos nessa relação do que é descartável e do que é defensável. Né? Mas daí ele vai desenvolvendo ainda mais essa preocupação dele. Mas esse discurso diz algo também sobre um futuro próximo possível. Um mundo em que as elites já se acostumaram à ideia de que seus ganhos são incompatíveis com gerar riqueza para todo mundo, e em que o aquecimento global faz com que não haja mais mundo para todo mundo. Em um planeta assim, a população a ser protegida é muito maior, e a população matável cada vez maior. Por isso, o que está acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos deve ser visto como um experimento social, que abre um precedente histórico muito grave. Em duas das maiores democracias ocidentais, Brasil e Estados Unidos, em meio à maior crise sanitária de um século, pandemia, dois governos estão, em nome da utilidade econômica, desobrigando-se abertamente de qualquer responsabilidade na proteção da vida, rompendo o pacto biopolítico com seus cidadãos. Lembrando que a biopolítica é o fomento à vida, é a defesa, a majoração da vida, porque essa vida ela produz riqueza que interessa a esse Estado. Em ambos os países, os governos têm mobilizado a luta de uma parte da população contra a outra. Então, pessoas de bem contra comunistas, brancos contra negros e imigrantes, como cobertura para abandonar a proteção da vida em geral, deixando que a sorte e a desigualdade social decidam quem deve viver ou morrer. Aqueles que não pretendem nada para impedir um futuro em que as condições de vida sejam cada vez mais exíguas e grandes desastres cada vez mais comuns, certamente estão tomando nota. Em resumo, talvez ainda sejamos o país do futuro, é o país que está piorando. Ou seja, o que esse autor está colocando aqui, já pensando a necropolítica, né? Se a biopolítica ela sempre partiu de uma espécie de pacto em que o fomento e a proteção da população ela era importante justamente porque é ela que gera e produz essa riqueza, ao mesmo tempo em que no âmbito da biopolítica você tinha todo um conjunto de segmentos e populações que eram matáveis, né, que eram dispensáveis e que justamente por isso podiam morrer, o Estado deixava que elas morressem, no âmbito do que a gente viu, do que a gente tem visto com a pandemia, com a Covid-19, é um processo de desresponsabilização desses estados. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo dos Estados Unidos que o autor traz. Os Estados Unidos eles são conhecidos por ter um sistema de saúde privado. E assim que a pandemia explode, uma questão fica muito evidente. Se você precisa pagar para fazer um teste, se você precisa pagar para uma internação, se você precisa pagar para qualquer procedimento médico, muito possivelmente as pessoas, ao contrariar essa doença, elas não vão procurar assistência médica. E isso agrava ainda mais esse processo. Mas não só isso, né? Há uma crise econômica gigantesca, né, nos Estados Unidos hoje, né, que fez com que, por exemplo, se crescesse de maneira significativa a população em situação de rua por lá. Mas ali é um exemplo da maneira como diferentes frentes ou atitudes desastrosas contribuíram para a agudização da crise causada pela pandemia. Você tem uma crise sanitária em que, evidentemente, a estratégia principal para evitar a proliferação dessa doença se dá pelo distanciamento físico. E você tem um conjunto de governantes, né, no caso nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, que pesando a questão econômica com a questão da vida, eles não têm nenhum constrangimento em afirmar que a questão central é a manutenção da economia. E aí pensam diferentes desculpas ou formas de se afirmar
que essa não é uma doença assim tão grave e que por isso vamos fazer com que todos se contaminem, ou vamos fazer com que apenas os grupos de risco se isolem, ou vamos negar a existência dela, né, com a produção de narrativas ou fake news, enfim. Então, o que esse autor está colocando, né, que a fonte está ali embaixo, para a gente pensar a biopolítica e a necropolítica nesse processo, é o seguinte: a gente está vivendo hoje uma ruptura civilizatória, cuja pandemia ocasionada pela Covid-19 está nos deixando muito claro o seguinte: o pacto biopolítico de proteção à vida, ele se desfaz. No âmbito de nações de passado colonial, que é o nosso caso, isso se constitui dessa forma, numa ausência de sensibilidade tremenda com a vida, né? E a gente sabe que no âmbito do processo de constituição dessa doença, as pessoas que mais pagam por isso, ou pagam, né, esse pato, são os segmentos mais vulneráveis da classe trabalhadora, né? O distanciamento físico, ele é uma estratégia que serve para o achatamento da curva, para que não se colapse os sistemas de saúde. E o que a gente vive hoje é justamente a iminência do colapso desses sistemas de saúde, à medida em que há um desprezo pela estratégia principal, que é o distanciamento físico, né? Porque o distanciamento físico ele ocasiona justamente a redução da circulação de mercadorias e da produção, né, como um todo. Você precisa produzir, você precisa reproduzir, para que o sistema ele possa continuar girando nesse processo, né? Sucintamente é isso. E eu achei que essas reflexões que eu tirei desse Twitter eram bem interessantes, para trazer aqui para a gente pensar a relação da biopolítica com a necropolítica, certo? E aí isso já vai apresentando para a gente alguns elementos centrais da necropolítica, que daí é o próximo ponto que a gente vai desenvolver a partir do Attila Mbembe. Então, e aí a gente entra no como Mbembe desenvolve o conceito de biopolítica em seu ensaio. Então, esse aqui é o ensaio do Mbembe, né? Eu disponibilizei o texto para vocês lerem, né? Você tem que ter, sim, uma certa leitura sobre biopolítica, entre outros temas da filosofia, para entender o que o autor está expondo, assim, né? Mas eu separei alguns pontos que eu achei mais importantes para a gente trazer. Primeiro, há alguns elementos centrais que atravessam o ensaio dele. Quais que são esses, né? Ele vai partir da soberania e do estado de exceção para pensar a necropolítica. O estado de exceção ele é muito desenvolvido por um filósofo contemporâneo, o Agamben, nesse livro aqui, Estado de Exceção, né? Sucintamente, em estado de exceção, o Agamben vai apontar, ou vai dizer que o estado de exceção é o momento em que o indivíduo ele tem suspenso seus poderes políticos, seus direitos políticos e o direito sobre a vida, e que se trata de algo que ocorre em um território específico. E aí o Agamben ele usa como exemplo para isso, se eu não me engano, os campos de concentração. Eu não tenho certeza porque eu não voltei a ler o texto, eu li ele há muito tempo atrás. Mas, se eu não me engano, é isso. Ele parte dos campos de concentração e ele vai definir o estado de exceção como um processo de suspensão dos direitos políticos, dos direitos sobre a vida, sobre a própria vida. Já o terror, o Mbembe ele vai partir da maneira como o terror ele comparece em diferentes desenhos ou em diferentes formações e momentos políticos. Então ele vai partir, por exemplo, do processo revolucionário. E ele vai dizer a maneira como no processo revolucionário o terror ele é apresentado, né? E ele vai falar no ensaio da Revolução Francesa, por exemplo, como que se davam os tribunais populares na França naquele momento. E esse terror, né, enquanto categoria política, ele vai vincular principalmente ao processo de colonização. O Mbembe, para apresentar, por exemplo, o conceito de soberania dele, ele recusa certas categorias que para ele são muito abstratas, como, por exemplo, o indivíduo enquanto algo positivo, ou o espírito. Ele vai partir de conceitos muito concretos, como vida e morte, por exemplo. E ele tem reflexões até bem interessantes sobre vida e morte, que ele vai partir de Bataille, vai partir de Hegel, a maneira como eles apresentam a vida e a morte, para que nessa reflexão sobre o soberano, ele vai dizer o seguinte: a partir de Bataille, a soberania ela é a ação política da ruptura, da violação. A soberania é o que permite que você rompa com esse pacto primeiro, né, com a própria vida. Então ele apresenta esses elementos, né, a soberania, estado de exceção e o próprio terror, para pensar o quê?
algo que vai atravessar o texto todo, que é o processo de colonização. Ele vai falar sobre a forma como a colonização surtiu efeitos na concepção de toda a sociedade. E isso é interessante por quê? Porque quando a gente pensa no processo de colonização, a gente associa à América. Mas há outros continentes, enormemente colonizados pela Europa, que precisam ser considerados nesse quadro, mas não só isso. O que o Mann coloca, que é muito interessante, ele vai fazer isso a partir de indicações da Hannah Arendt, esse processo de colonização, onde você tem todo o genocídio e erradicação de formas de vida que eram consideradas inferiores por uma suposta questão de selvageria, de vinculação com a natureza, né? E aí a gente volta para a questão do homem-animal. Tudo isso, toda forma de erradicação dessa vida, que foi o sonho do colonizador, isso vai influenciar enormemente a maneira como a própria Europa vai produzir a sua concepção desse sujeito. A maneira como os colonizadores europeus mataram, por exemplo, na América, ela vai influenciar a maneira como, na Primeira e principalmente na Segunda Guerra Mundial, vai se permitir que, por um corte racista, todo um conjunto gigantesco de sujeitos seja sumariamente assassinado. Sujeitos esses que eram identificados enquanto classe trabalhadora, mas que, ou por meio de um corte racista, se permitiu, por meio de uma ação genocida, o seu assassinato. Então, esse é um dos elementos centrais do MAMB. Não apenas a colonização, enquanto um processo de genocídio contra populações inteiras, mas a forma como esse processo de genocídio ele vai surtir efeitos sobre a própria concepção da vida no interior da Europa, no que a gente pode chamar de uma das experiências mais documentadas de um poder autoritário, que é o Estado nazista. E ele também vai falar muito, né, da escravidão. E aí ele vai falar da escravidão enquanto um dos primeiros exercícios de biopolítica. Ele vai falar isso porque a escravidão está vinculada a uma espécie de estado de soberania, que é o estado de soberania do terror, fruto do processo de colonização. E ele vai afirmar que esse sujeito escravizado, ele perde alguns dos preceitos básicos, o que caracterizaria o que a gente pode chamar de um estado de exceção. E nesse processo, né, da escravidão, da exploração, ele vai apontar o seguinte: esse sujeito, ao ter extraído esses valores, ou ter extraído esses componentes, ele se torna um não vivo, né? Um ser semovente. O semovente não é o Mann que fala, mas é próximo a isso. E o componente central que intersecciona todos esses elementos, a soberania, o estado de exceção, o terror, a colonização, a escravidão, é justamente o racismo. Então o racismo ele atravessa toda a obra do Mann, porque se ele está falando de necropolítica, né, que é a política da morte, e se ele está se inspirando na leitura do Michel Foucault já tinha levantado a bola, né, dizendo que, olha, é por meio do racismo que uma relação de poder organizada por meio da política se pode erradicar uma vida. Então o racismo é o elemento central que vai permitir que populações inteiras sejam dizimadas, tanto no processo de colonização, quanto na própria forma como a colonização, enquanto um tipo de racionalidade de erradicação de formas de vida, vai ser transportada também para a Europa, durante principalmente a Segunda Guerra Mundial. Isso tudo está aqui, mas é um texto bem puxado, assim. Exige um pouco de leitura e de atenção, assim. Mas eu faço esses post-it em tudo, tá? Então não é estranho. Eu sei quando eu li um livro na minha biblioteca, quando ele está cheio de post-it. Se não está, é porque provavelmente eu não li ainda. E aí a gente tem aí alguns pontos, alguns elementos centrais, que vão da página 5 à página 20 do livro do Achille Mbembe, né? Primeiro, campos de concentração, nazismo e totalitarismo como metáforas centrais para a violência soberana e destrutiva. E aí entra a questão justamente, né, da ideia de que o sujeito ele é destituído do seu direito político, né, do seu direito à própria vida. É como se fosse um retorno a uma forma de poder opressora, né, que pode a qualquer momento subtrair, mas que não necessariamente está vinculado a um soberano. Está vinculado ao exercício imediato, né, de um tipo de autoridade. O estado de exceção comparece, conforme indicado por Agamben, na redução do humano aos seus corpos, uma mera manifestação biológica, e o estatuto político-jurídico sobre um espaço específico, mantido fora do estado normal da lei. Por isso que o estado de exceção ele se vincula muito, por exemplo, aos campos de concentração nazista. E aí, na análise que o Mbembe faz, o processo de colonização em muito era isso. Era um território cujo espaço, as vidas que estavam lá, elas eram consideradas como algo exterior à lei. Mbembe vincula a modernidade a diferentes formas de soberania e, portanto, a diferentes formas de biopolítica.
O autor critica as compreensões clássicas de soberania. Para Mambe, essa não passa pela luta em busca de autonomia, mas pela instrumentalização generalizada da experiência humana e a destruição material dos corpos e populações. E aí ele opta, sim, por categorias menos abstratas para tratar justamente disso. Ao invés da razão ou da verdade do sujeito, ele vai partir da morte e da vida. Por meio da leitura, então, de Hegel de Bataille, vai localizar a soberania como uma forma de transgressão que permite desorientar a própria ideia de limite. A política é aí a diferença e o que permite romper e violar, e isso eu já expliquei agora há pouco para vocês. Assim, a soberania se vincula ao direito de matar e o faz por meio do racismo, conforme Foucault já havia apresentado. E a função do racismo é regular a distribuição da morte e tornar possíveis as funções assassinas do Estado. Né? Algo que a gente já tinha visto também. Esses trechos eles estão entre a página 5 e a página 20 do ensaio do Mambe. E aí ele vai apresentar o seguinte: de que forma a colonização pôde contribuir para a constituição de experiências tão atrozes quanto o nazismo? O imperialismo colonial e mecanismos técnicos para conduzir as pessoas à morte, desenvolvidas entre a Revolução Industrial e a Primeira Guerra Mundial. Essa engenharia da morte articulou a racionalidade instrumental e a racionalidade produtiva e administrativa do mundo ocidental moderno. Você tem, por um lado, o terror colonizador, que permitiu que um conjunto gigantesco de sujeitos fossem dizimados, populações inteiras, por questões étnicas principalmente. E que, ao mesmo tempo, esses mesmos sujeitos também fossem explorados, né, na condição de sujeitos, de trabalhadores, né, escravizados, no caso. Por um lado, você tem isso, que é feito, que é realizado de maneira geral nas colônias, vai encontrar no âmbito da Europa, na Segunda Guerra Mundial, o quê? Um tipo de racionalidade técnica que permite pensar equipamentos e estratégias para a dizimação dessas vidas, de forma considerada eficiente. Então, por um lado, esse terror genocida que se deu nas colônias, ele vai influenciar a maneira como essas vidas vão ser erradicadas, né, em massa no âmbito dessa Segunda Guerra Mundial. Porque até então, essa desconsideração pela vida no processo colonizador se voltava para essas populações oriundas desses espaços ou os africanos escravizados nesse processo. Ali, na Segunda Guerra Mundial, esse pacto ele é rompido a partir do momento em que você passa a constituir outros segmentos no interior da própria Europa. Esse processo foi, em parte, facilitado pelos estereótipos racistas e pelo florescimento de um racismo de classe que, ao traduzir os conflitos sociais do mundo industrial em termos racistas, e aqui esses termos racistas a gente pode ler como classe trabalhadora e burguesia, na leitura do Mambe, tá? Acabou comparando as classes trabalhadoras e o povo apátrida do mundo industrial aos selvagens do mundo colonial. Então essa relação, e aí o Mambe fala isso, essa relação que os povos que viviam na América ou os que os africanos tinham com o mundo ou com a natureza era encarado pelos europeus colonizadores como algo selvagem. E por ser algo selvagem para eles, era algo suscetível ao assassinato. Eles podiam matar. Né? Eles não compartilhavam dos mesmos valores, não compartilhavam da mesma cultura, não compartilhavam da mesma concepção ou do mesmo mundo. E aí essa questão desses selvagens do novo mundo, né, a forma como se desenvolve esse genocídio, ele vai influenciar então, posteriormente. Né? E a partir daí você tem esse desenvolvimento do que a gente pode chamar de uma necropolítica. Qualquer relato histórico do surgimento do terror moderno precisa tratar da escravidão, que pode ser considerada uma das primeiras manifestações da experimentação biopolítica. Em muitos aspectos, a própria estrutura do sistema de plantation e suas consequências manifesta a figura emblemática e paradoxal do estado de exceção. Plantation eram os espaços de cultivo de monocultura. E nesses espaços, a mão de obra explorada era a mão de obra dos africanos sequestrados. No contexto do plantation, a humanidade do escravo aparece como uma sombra personificada. A condição de escravo resulta de uma tripla perda. Ele perdeu o lar, ele perdeu os direitos sobre seu corpo e ele perdeu o estatuto político. Essa tripla perda equivale a uma dominação absoluta, uma alienação de nascença e uma morte social, o que aproxima ao que o Agamben teria definido como estado de exceção para pensar os campos de nazistas. Se as relações entre a vida e a morte, a política de crueldade e os símbolos do abuso tendem a se embaralhar no sistema de plantation, é interessante notar que é nas colônias e sob o regime do apartheid que surge uma forma peculiar de terror. Concatenação, e aqui ele está se referindo principalmente à África do Sul. Concatenação entre biopoder, estado de exceção e estado de sítio.
A raça é mais uma vez crucial para esse encadeamento. De fato, é sobretudo nesses casos em que a seleção das raças, a proibição dos casamentos mistos, a esterilização forçada e até mesmo o extermínio dos povos vencidos foram testados pela primeira vez no mundo ocidental. A conquista colonial revelou um potencial de violência até então desconhecido. O que se testemunhou na Segunda Guerra Mundial é a extensão dos métodos anteriormente reservados aos selvagens, aos povos civilizados na Europa. Isso é necropolítica, sucintamente. E aí, quando a gente fala do desprezo pela vida, típico de países de passado escravista e ex-colônias, a gente percebe isso na maneira como ele vai apresentar anteriormente, né, o fato de que ele não, né, o autor que a gente trouxe, né, anteriormente, né, que embora sejam considerados cidadãos, eles são dispensáveis, eles são assassinados de forma muito mais frequente pelo Estado. Para Mump, no pensamento filosófico moderno, assim como na prática e no imaginário político europeu, a colônia representa o lugar em que a soberania consiste fundamentalmente no exercício de um poder à margem da lei, e no qual a paz tende a assumir o rosto de uma guerra sem fim. Então, a colônia ela sempre esteve associada para esse colonizador como um lugar sem lei, como um lugar onde preceitos básicos, pactos básicos que se voltavam à preservação e defesa da vida eram suspensos. E esse terror colonizador, né, oriundo do que a gente pode chamar de um estado de exceção, de um estado de sítio, que se dava por uma relação de soberania abjeta, violenta, que se desenvolve nas colônias, ela vai deter ou vai influenciar profundamente a maneira como nós nos relacionamos com a nossa sociedade, com a nossa população, com a nossa própria organização societária, enquanto país de passado escravista e ex-colônia. A gente vai ver isso no próximo tópico, que vai ser para pensar um pouquinho a pandemia a partir de aspectos biopolíticos e necropolíticos. Então, pessoal, aí agora a gente entra então no último tópico, né, que é apresentar algumas reflexões sobre pandemia e Covid-19 no Brasil, indicações a partir da biopolítica e da necropolítica. E aí esse trecho não tem slide, a ideia é a gente fazer um diálogo sobre como que a gente pode identificar isso, né, ou de que maneira a gente pode pensar sobre isso, né, introduzindo aí, né, os conceitos de biopolítica e necropolítica para refletir sobre essa realidade. Primeiro, é importante entender que, no caso da pandemia, nós temos diferentes aspectos que emergem, né, e que evidenciam alguns pontos centrais. Um dos elementos mais importantes no âmbito da biopolítica, ou de um regime, né, de poder cuja vida é o elemento central, é que os discursos médicos são muito importantes, né? E na pandemia isso fica de maneira muito aflorada e evidente. E no âmbito desse discurso médico, um dos pontos centrais é o desenvolvimento de uma vacina, né? Estrategicamente falando, no que consiste uma vacina? Consiste no processo de imunização. E essa imunização ela se dá individualmente, então eu tomo a vacina e eu me imunizo, mas ela só tem efetividade, ou ela só assegura, né, todo o conjunto, se ela é disseminada, né, entre os diferentes sujeitos. Quando o quadro de pandemia se agrava em alguns países, principalmente os europeus, né, que foram os mais os que nós tivemos mais contato no início da pandemia, algo que saltou aos olhos, né, no debate biopolítico foi justamente os protocolos de preferência. O que surgiu a partir de um certo momento? Né? Documentos que diziam o seguinte: olha, mediante o fato de que você tem 2 pacientes, né, que precisam dar acesso ou dar entrada num aparelho de respiração, o paciente que vai ter a preferência é aquele que tem mais condições de sobreviver. Então, nesse conjunto, você excluía todos os idosos, por exemplo. Isso é uma demonstração muito evidente de que esse segmento, né, desde uma racionalidade biopolítica, ele pode morrer. Porque se você tem uma pessoa de 30 anos, né, e uma de 70 que precisa ter acesso ao aparelho, a vida que deve ser mantida, que deve ser preservada, é aquela que tem mais potencial de desenvolvimento posterior. Então esse é um exemplo também claro, além da vacina e da lógica médica, justamente o acesso aos tratamentos nesse momento. E aí tem uma frase do Michel Foucault que eu acho muito interessante, né, que ele vai falar o seguinte: a medicina é um saber-poder que incide ao mesmo tempo sobre o corpo e sobre a população, sobre o organismo e sobre os processos biológicos, e vai, portanto, ter efeitos disciplinares e efeitos reguladores. E aí, nesse processo, a gente tem diferentes estratégias. Primeiro, a gente tem, no âmbito da defesa
ou para evitar a propagação desse vírus de maneira a não colapsar o sistema de saúde, a gente tem o que a gente chama de distanciamento físico. Inicialmente, o termo mais usado foi isolamento social, né? Mas aos poucos se percebeu que esse não era um termo apropriado, porque no âmbito da sociedade, da produção e circulação das mercadorias e serviços, a gente percebe que o isolamento social ele não ocorre, porque você continua usufruindo desses bens de consumo, né? Então, o termo que passou a ser utilizado é o do distanciamento físico, porque nós não estamos necessariamente isolados socialmente, né? Nós estamos em contato, seja pelas redes sociais, enfim. E aí, no âmbito desse debate, o que é interessante pensar do distanciamento físico é justamente as populações que não têm acesso à possibilidade de realizar o que a gente chama de distanciamento físico. Então, o que acontece? Né? Se você faz um levantamento junto com o IBGE, você vai atestar o seguinte, que no âmbito das grandes cidades, principalmente, você tem um perfil de família muito evidente. São famílias que dividem um espaço muito restrito, ou seja, domicílios com no máximo 3 cômodos, né? E que tem lá mais de 5, 6 pessoas, às vezes numa família mais de 4 gerações, concatenam diferentes segmentos, né, e que precisam compartilhar do mesmo espaço. Mas para além disso, para além desse risco, você tem alguns outros elementos que nos permitem entender os riscos que essa pandemia ela expõe segmentos gigantescos da classe trabalhadora, como por exemplo questões da higiene, né? Você sabe, então, que uma parte significativa da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico. Mas, para além do saneamento básico, não tem nem acesso à água potável. O acesso à água potável se dá por bicas, se dá por, enfim, diferentes estratégias. E aí, um dos elementos centrais para evitar a propagação do vírus é justamente questões relacionadas à higiene, né, ao saneamento. Então, você tem um outro elemento, que demonstra a vulnerabilização de partes específicas e gigantescas da classe trabalhadora no Brasil. Para além disso, você tem o colapso dos sistemas de saúde, né? Então, você tem, por exemplo, notícias de políticos e de milionários que, no interior do país, por exemplo, no Mato Grosso, assim que eles desenvolvem a Covid, eles fretam um jatinho e vão até o Hospital Sírio-Libanês ou Albert Einstein, em São Paulo, para ficarem internados, né? 2 dos hospitais mais caros do Brasil, né? Enquanto as pessoas que trabalham para esses sujeitos e que ficam expostas à possibilidade de se contaminar, elas mal têm a opção, muitas vezes, de conseguir um atendimento médico. E uma das principais estratégias, justamente levada a cabo por diferentes espaços do poder público no Brasil, é a não testagem. Então, você tem aí alguns dos pontos centrais, né? Só que o que é interessante para pensar a pandemia e a Covid-19, e esse é um elemento que talvez permita que a gente entenda essa necropolítica e a biopolítica, é o seguinte: quando esse vírus estoura, um dos elementos que surgiu muito foi a ideia de que era um vírus democrático, porque colocava todos sobre o risco de contaminação, ao mesmo tempo em que se afirmava que estávamos todos no mesmo barco. Olha, é uma bobagem dizer que esse vírus é democrático, mas pensando a lógica do barco, né, vamos pensar no Titanic. Então, a burguesia está nas melhores cabines e nós estamos nos fornos, né, colocando o carvão na máquina. E vamos afundar primeiro, né? Porque, inegavelmente, nós temos 3 elementos centrais que expõem a nossa população aos riscos iminentes. E quando eu digo nossa população, eu digo a classe trabalhadora, né? Primeiro, você tem as ações por parte do governo, que vai ser alvo de análise de outras aulas. Segundo, você tem o desprezo que as elites têm pela classe trabalhadora. E para atestar isso, basta ver a quantidade de declarações dadas por sujeitos, por empresários ou por políticos que diziam que a gente não podia parar a economia, que o elemento central a se manter a manutenção mesmo deveria ser pela economia, que no máximo teríamos de 5 a 7 mil mortos. E o outro, então, que a gente já falou um pouquinho, são as condições difíceis, né, ou impossíveis de serem atendidas para sobrevivência desse vírus, que é a questão do distanciamento físico, que é a questão da higiene, que é a questão do próprio sustento, né, por parte da classe trabalhadora. Primeiro, vamos pensar o auxílio emergencial como um outro exemplo. O auxílio emergencial deveria servir para que as pessoas elas tivessem condições de estar em suas casas de maneira segura. Mas você tem um conjunto de entraves, de dificuldades, que impediu que segmentos gigantescos da classe trabalhadora acessassem esse benefício. E para além disso, quando o acesso é possível, ou quando o benefício é liberado, você tem os riscos a qual você se submete quando você precisa dormir numa fila na Caixa Econômica no meio de uma pandemia.
Aí a gente tem também, por exemplo, o caso de um segmento da classe trabalhadora, que é uma da qual eu estudo, com a qual eu já trabalhei quando eu era assistente social, né, em prefeitura, que é a população de rua. Então a população de rua ela é impactada de diferentes formas, né? Primeiro, essa é uma população cuja identidade e estratégias de sobrevivência se dão com a rua, na relação com a rua. A partir do momento em que a pandemia estoura e o isolamento social ele é minimamente levado a sério, né, que aconteceu aí principalmente nas primeiras semanas, você tem uma redução radical na circulação de pessoas e de mercadorias. Mas não apenas isso, né? Você tem diferentes dúvidas ou diferentes problemas com qual essa população ela se depara. Ela não tem acesso à água potável, ela não tem acesso a meios para assegurar sua higiene, questões mais básicas, né? E aí você tem algumas ações por parte do poder público e por parte da sociedade civil que visa minimizar esses problemas, mas a questão central é o seguinte, olha, essa é uma população que não pode fazer o distanciamento físico de maneira adequada, porque o direito à habitação, a um espaço, né, onde ele possa se preservar, onde ele possa viver, é recusado pelo modo de produção, né, por diferentes motivos. A questão que se coloca é, tá, o que vai ser dessa população nesse processo? E aí, pensando todo esse conjunto que eu trouxe, né, e incluindo aí a classe trabalhadora, e aí a gente tem um outro elemento que precisa ser considerado também, que é, por exemplo, né, o que um burguês precisa para poder realizar o distanciamento físico? O burguês ele precisa de pessoas que estejam aptas a trabalhar para ele. Então ele vai precisar de alguém que cuide dos filhos, alguém que faça a sua unha, alguém que leve seu cachorro para passear, ele vai precisar de um motorista, ele vai precisar de um entregador de comida, ele vai precisar de várias coisas. E todas essas pessoas que trabalham para esse sujeito, elas estão submetidas ou expostas a um risco muito maior de contaminação que esse sujeito, na condição de burguês, de pessoa privilegiada, não se expõe. E ele consegue se colocar nessa condição de não se expor a esse risco porque ele tem um séquito, um conjunto de trabalhadores que ele pode explorar. Que para as nossas elites e também para o nosso governo, são pessoas dispensáveis. Mas esse não é o único elemento, ou a única forma de explicar esse desprezo, né? Há um outro fenômeno também, né? Que passa por diferentes segmentos, tanto a burguesia quanto a classe trabalhadora, né? Os segmentos, vamos dizer assim, mais privilegiados da classe trabalhadora, que é a irresponsabilidade na relação com o contágio, né? Então você tem as festas da Covid, você tem a saída aos bares, você tem pessoas extremamente autoritárias que, quando são interpeladas por um agente do Estado num processo de fiscalização, fala para eles, aliás, que, né, não é cidadão, é engenheiro formado, né, melhor do que você. Então você tem um quadro que sucintamente expõe o seguinte: nós temos uma elite e nós temos trabalhadores que se acreditam elite, que demonstram um profundo desprezo pela vida ou pelo senso de comunidade, da vida em sociedade, e ao mesmo tempo nós temos segmentos que, entre o não acesso ao auxílio emergencial, ou reconhecendo que o auxílio emergencial não é o suficiente para a manutenção das suas necessidades, e o risco de morrer de fome, precisa continuar com suas atividades laborativas, ou perder um emprego. E aí nesse quadro vai se revelando, né, uma natureza pérfida desse vírus, que é o seguinte: quando ele chega no Brasil, ele é trago por sujeitos privilegiados que vêm de viagens na Europa, principalmente da Itália. Os 3 primeiros casos identificados no Brasil eram de pessoas que tinham passado pela Itália, inclusive. E essas pessoas, elas quando chegam no Brasil contaminadas, elas passam a contaminar outras pessoas. Enfim, em um certo momento também não há mais como fazer o controle sobre isso, né? Mas algo que fica muito evidente é que esse vírus, ou os efeitos desse vírus, eles vão se dar sobre a classe trabalhadora, principalmente, não apenas porque é a classe mais numerosa, mas porque é a classe a qual as condições de vida ela o lança a esse risco de contaminação. E aí nos estudos ou nos levantamentos já se comprova que esse é um vírus que mata muito mais trabalhadores homens e negros, e aí já foram feitos levantamentos sobre isso, e vai apontar o seguinte: ó, a gente tem então um governo que não consegue ter sintonia com seus técnicos da área da saúde, nós temos políticos que não conseguem pensar de maneira coletiva a organização de um plano, de um projeto para responder a essa pandemia, e aí a gente tem os conflitos tanto do presidente com os governadores, enfim, os prefeitos, tudo isso, né? A gente tem um cenário extremamente conservador, extremamente problemático no que se refere ao negacionismo, no que se refere à recusa da ciência, né?
E aí você tem a defesa intransigente da economia. A economia ela precisa ser protegida, ela precisa ser preservada. E o efeito disso, diretamente falando sobre a biopolítica, é o seguinte, e a necropolítica. Essa é uma população que vai ter sobreviventes, obviamente. Mas aqueles que podem ser expostos ao risco de morte serão expostos. E essas vidas elas são dispensáveis. E aí a gente tem o que a gente pode chamar aí de necropolítica, que são esses segmentos específicos da classe trabalhadora que podem sim ser expostos ao risco de morte, o que inclui principalmente as vidas nas ruas e as vidas na periferia. E a gente tem casos, por exemplo, de comunidades que precisaram fazer esquemas de isolamento, né, por si só, na ausência da ação do Estado, e que, em virtude disso, viram-se como alvo de operações da polícia, e o resultado dessas operações da polícia foram extremamente desastrosos, mas que eram comunidades que estavam aí numa estratégia de isolamento e de proteção. Então, pensando a pandemia, né, e esses elementos que eu trouxe para vocês, eu acho que a gente pode tirar o seguinte, como indicação aí para as próximas aulas. A gente tem ouvido muito sobre fascismo e sobre eugenia. E aí a questão é entender o que é o fascismo, o que é a eugenia e de que maneira elas aparecem no âmbito das estratégias e dos efeitos das ações do governo e das estratégias que a sociedade assume para responder a essa pandemia, tá? Eu acho que é isso. Acho que a gente pode finalizar por aqui. Acho que ficou bem extenso o vídeo. Qual que é a atividade de vocês para a próxima aula, né? Vocês vão acabar esse vídeo de assistir, né? E vocês vão ter uma atividade a ser feita, né? Essa atividade, ela trata da elaboração por vocês de duas questões. Uma sobre biopolítica e outra sobre necropolítica. A questão pode ser, o que é necropolítica? Ou, o que é biopolítica? Não, não pode ser. Vocês têm que elaborar uma questão que demonstre que vocês leram o texto, assistiram o vídeo e ficaram com dúvidas, ou fomentou algum tipo de dúvida. E aí essas questões, que é a atividade que conta como presença para essa aula, ela vai fornecer o elemento central da nossa próxima aula. Né? Nossa próxima aula ela vai ser sincrônica, ela vai ser ao vivo. Né? Eu vou conectar na quarta-feira às 7 da noite e vocês vão entrar também, quem puder entrar, né? E a gente vai se encontrar no Microsoft Teams, onde a gente vai discutir esses temas. Tá? E o que vai dar o lastro para a discussão são as perguntas que vocês elaborarem. Então, elaborem essas perguntas como atividade, certo? Apresentem para mim dentro do prazo e eu vou providenciar as respostas no formato de aula, ok? Qualquer dúvida, escrevam e vamos conversando. Um abraço.